Olá, meus estudiosos alunos. Com grande satisfação, retorno para comentarmos mais algumas questões que foram trazidas em exames de ordem passados e que versam especificamente a respeito do direito penal. Mais uma vez, vamos tratar de um assunto complexo que envolve temas da parte geral e da parte especial. Vamos lá. A questão que foi proposta foi a seguinte. Pedro, não observando seu dever objetivo de cuidado na condução de uma bicicleta, choca-se com um telefone público e o destrói totalmente. Nesse caso, é correto afirmar que Pedro, alternativa A, deverá ser responsabilizado pelo crime de dano simples somente. B, deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado somente. C, deverá ser responsabilizado pelo crime de dano qualificado sem prejuízo da obrigação de reparar o dano causado. E D, não será responsabilizado penalmente. Muito bem, senhores. O que nós temos aqui, em particular, é uma situação que até beirou um episódio muito próximo que aconteceu aqui de nós, na Avenida Paulista, quando um ciclista invadiu a faixa exclusiva de ônibus e acabou abalroado e vindo a falecer por consequência, depois de ser atingido por um ônibus que trafegava normalmente, respeitando todos os sinais que estavam ali colocados. Naquele caso em particular, nós devemos dizer que, especificamente, não se pode responsabilizar o agente porque a culpa foi exclusiva da vítima. O ciclista acabou invadindo o espaço que não era reservado para ele. Nessa situação em particular, essa que foi cobrada no exame de ordem, nós verificamos a ação de um ciclista, outro ciclista, que acabou, em razão da falta dos cuidados que são necessários e objetivos ao comportamento do homus médius, acabou atingindo o patrimônio público e provocando um dano bastante considerável. A discussão que se trava aqui é a seguinte: merece punição por dano simples? Merece punição por dano qualificado? Ou, eventualmente, não deve ser punido o agente nessa hipótese? Senhores, percebam bem, o que nós temos aqui a considerar é o seguinte. O artigo 18 do Código Penal, que trata da questão do dolo e da culpa, diz no inciso primeiro que doloso é o crime quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Na primeira parte, nós temos a conduta do chamado dolo genérico, quando o agente quer o resultado. E na segunda parte, o chamado dolo eventual, quando ele assume o risco de produzi-lo. O crime culposo aparece como uma solução, como uma condição absolutamente excepcional, prevista no inciso 2 do mesmo artigo 18. E ali disse o seguinte: culposo o crime quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando pratica dolosamente. Portanto, senhores, nós temos como regra a punição ao comportamento doloso e, como exceção, a punição ao comportamento culposo, aquele no qual o agente não quer o resultado, não assume o risco de produzi-lo. Para punir esse tipo de comportamento, que acaba sendo verificado como consequência da imprudência, negligência ou imperícia, somente quando expressamente manifestada a vontade do legislador nesse sentido. Somente poderá ser, então, punido o agente quando o legislador tiver previsto a possibilidade de que essa punição pela via culposa da prática do crime esteja, de fato, ali considerada. Muito bem. O crime que se verifica aqui e que se discute possa ou não ter sido praticado foi o crime de dano. E o dano aqui, previsto no artigo 163 do Código Penal, conforme nós veremos a seguir, só pode ser verificado da seguinte forma: destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena detenção de 1 a 6 meses ou multa. Percebam, em nenhuma das formas ali colocadas, não há desdobramento qualquer por meio de algum parágrafo que possa ter sido vinculado ao artigo 163, no qual se indique a prática culposa desse crime. O dano só pode, então, ser punido se a conduta for dolosa. Quando o agente deixa de observar a condição do dever objetivo de cuidado, ele age de forma imprudente, de forma negligente ou imperita.
imprudente quando faz aquilo que não deveria ser feito, negligente quando deixa de fazer o que normalmente se regulamentaria como comportamento a ser adotado, e, por fim, de forma imperita quando não demonstra aptidão nenhuma para praticar o que de fato fez. Senhores, para punir esse comportamento, somente se houvesse aqui a possibilidade e a previsão indicada pelo legislador da punição da prática culposa do crime de dano. Nós não temos essa previsão. Portanto, não há que se falar em punição a ser imposta ao agente. Dessa forma, a solução adequada ao caso é a que indica, na alternativa D, não ser responsabilizado penalmente o agente. Como estamos tratando exclusivamente de questões penais, a eventual possibilidade de se levar essa pessoa, esse ciclista, ao pagamento de uma indenização, merece análise a ser desenvolvida por um outro professor, muito mais habilitado e preparado para discutir a questão na área civil e processual do que eu. Portanto, terminamos aqui a nossa participação a respeito desse assunto e agradecemos muitíssimo mais uma vez essa oportunidade. Espero poder encontrá-los novamente em breve. Até lá!